Olá, bem-vindos ao Pivotando. Toda semana você tem um encontro comigo, já marcado aqui no SBT News, essa plataforma digital que alcança tantas pessoas. O SBT News foi premiado como o mais relevante portal de jornalismo do Brasil. Olha que orgulho. Estamos aqui no episódio, mais de 100 episódios já gravados aqui no SBT. A gente grava aqui nos estúdios do SBT. E muito feliz de fazer, porque o Pivotando é uma oportunidade, como eu já disse, de passar uma hora conversando com esses empresários, especialistas que podem ajudar você no seu negócio também, na sua carreira, na sua vida, através das experiências reais. Aqui não é essa história de Nutella, não. Aqui é prática, como é que foi, quais foram as quedas, principalmente, como foram essa que levantou o negócio e que muitas vezes você vê a foto lá do sucesso, mas não sabe como foi a trajetória para chegar até esse sucesso. E para isso eu trago um convidado que é um empreendedor dos bons, outro mineiro. Tudo mineiro é bom, hein, cara? Mineiro é um mineiro que empreendedor dos bons, economista, mas que desenvolveu algumas atividades, tem uma gestora, mas basicamente ele hoje está aqui para mostrar a vocês uma ideia incrível, um negócio incrível, que é uma locadora digital de veículos que, pasmem, já é a 4ª do Brasil. Né? Nós temos Unidas, temos várias locadoras legais, Localiza, mas nasceu a Turbi em 2017 e meu amigo Daniel Prado está aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vem aqui para falar não só da Turbi, né, mas para contar um pouco as suas pivotadas da vida, né, Daniel? Perfeito. É sempre um prazer compartilhar essas experiências e, como você falou, a vida real é um pouco diferente do que a gente lê na revista e vê no Instagram, né? Vê lá passando rápido, todo mundo lá é rico, milionário, maravilhoso, Exatamente. Ninguém tem problema, ninguém tem defeito. É isso mesmo. Todo mundo lá é bem sucedido, né? Mas existe aí uma trajetória para chegar até ser bem sucedido. E um bom empreendedor, ele nunca para, né? Ele nunca diz assim, agora estou na sombra. Ele está sempre ali desenvolvendo e crescendo, porque faz parte daquilo que ele acredita, né? Que é impactar o mundo. É isso. Alguns dizem que querem mudar o mundo, querem impactar o mundo, mas não mostram como. É verdade. E você, através da Turbi e dos outros negócios que você faz, tem mostrado um pouco isso no mercado. Mas falei muito que você pivotou. Você pivotou? O que é pivotar para você? João, pivotar para mim é reinventar. Eu acho que minha carreira inteira eu pivotei. Eu comecei no mercado financeiro, tive alguns empreendimentos ao longo da vida. Em 2017 eu montei a Turbi, depois em 2020 acabei montando outro negócio. Mas assim, eu nunca mudei a essência dos negócios que eu montei, mas eu tive que me reinventar para, obviamente, sobreviver. Então a gente vai falar um pouco sobre a Turbi, por exemplo. Dentro da Turbi a gente começou com carro locado, hoje 100% da frota é própria. Isso para mim é um exemplo de pivotar. Né? A gente viu em algum momento que o modelo não dava certo e teve que se reinventar. Então acho que isso é diversos exemplos. Muito bem, se reinventar é um dos conceitos, né, do pivotar. Recomeçar, mudar a rota, mas não perder o pivô, né, a essência. Perfeito. Você fica ali, você fica só girando em torno de um objetivo comum, né, que é impactar e resolver problemas. Né? Sem dúvida. No caso da Turbi, está bem claro isso. E também no caso do outro negócio que você falou, que é a CashGo. Exatamente. Né? Que a gente vai entender como as coisas se conectam, né, e como foi isso. Mas quem vê foto não vê filme, eu quero saber esse filme. Como foi tua trajetória? Como é que você veio parar aqui hoje? Perfeito. João, história longa curta, como a gente fala, né? Perfeito. Então, para fazer uma história longa curta, eu sou mineiro, fiz faculdade... Mineiro de Sete Lagoas. De Sete Lagoas. Aqui. Fiz faculdade em Belo Horizonte, como a maioria das pessoas de Sete Lagoas. E desde o início eu tive uma vontade de empreender. Então, em 2007, eu fiz meu primeiro empreendimento, que era uma corretora, uma filial de uma corretora chamada Solo. Um negócio que durou pouco tempo. A corretora de investimento? Corretora de investimento. Mas você, depois da faculdade? Durante a faculdade. Mas você, antes de ir para a faculdade, você vendia coisa, trabalhou ou seu pai sustentava? Olha, meus pais me sustentavam, mas eu sempre ajudei em casa. Quando tinha alguma coisa para fazer um bico ali, para ganhar algum dinheiro, eu ganhava. Você ganhava, você fazia? Então, nunca gostei de ficar muito quieto, não. Tá. E aí, na faculdade, com 2 amigos, a gente decidiu montar esse negócio. De novo, era um mercado bastante promissor, mas o mercado mudou. Qual era a época? 2007 até 2009. A 2009, a XP nasceu em 2000 Se eu não me engano, 2007. 2007. E esse é o incrível, né? A gente
Eu lembro indo para eventos de corretora e a XP era uma pequena corretora como a nossa. Sim. Então, a turma lá fez um belíssimo trabalho. O nome é Solo? Solo Investimentos. Que era corretora de quem? Da Spinelli. Tá. Da Spinelli. Aí a gente abriu em 2007. Naquela época, cobrava-se 50% de corretagem para poder negociar, né? E acabou que veio o mercado da digitalização e aquele valor de corretagem foi para um valor fixo de 14, 15 reais. E o business, como a gente entendia o business, acabou morrendo. Então a gente acabou mudando, fechamos o negócio em 2009, foi um negócio que não deu certo, mas bastante aprendizado. E aí em 2009 eu efetivamente entrei no mercado financeiro, comecei a trabalhar numa gestora chamada TAG. TAG. TAG é uma gestora, um multifamily office que existe até hoje. Em São Paulo? São Paulo. Então você veio para São Paulo? Vim para São Paulo. Eles até tinham uma filial em Belo Horizonte, mas eu acabei vindo para São Paulo. Para mim foi um movimento interessante, porque nunca tinha morado em São Paulo, mas sabia que para atingir aquilo que eu queria, principalmente no mercado financeiro, vir para São Paulo era assim uma grande oportunidade. Então eu vim, enfim, fiquei 2 anos basicamente nessa empresa, e aí tive a oportunidade de trabalhar num banco chamado Goldman Sachs, que é, enfim, o maior banco de investimento do mundo. Multinacional. Foi uma oportunidade incrível, né, para mim. Fiquei quase 5 anos lá, entre São Paulo, cheguei a trabalhar em Nova York algum período. Te deu uma baita experiência, né? Baita experiência. Daqui a pouco eu faço o link, mas durante esse período na Goldman, em Nova York, que eu conheci uma empresa que inspirou o projeto da Turb, então foi em 2016. E em 2016 também eu saí da Goldman e fui trabalhar no BTG Pactual. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então você voltou de Nova York para o Brasil de Nova York, foi trabalhar no BTG. Fazendo o que no BTG? Fazendo investimento para cliente pessoa física. Pessoa física. Tá. Então antes eu trabalhava numa área que a gente chamava de banco de investimento, M&A e assim por diante. Depois eu fui para investimento para pessoa física, que também foi um negócio incrível, porque... Conheceu muita gente, né? Conhecer gente empreendedora. Então, interagir, poder aprender, poder ouvir, foi bastante... Quanto tempo de BTG? Fiquei no BTG 4 anos. 4 anos, então aprendeu muito. Aprendi bastante. Você entrou como, saiu como? Olha, eu entrei como o que a gente chama de AD lá, que é diretor associado, saí como diretor executivo, baita escola. Assim, muito aprendizado, uma estrutura de autonomia e uma hierarquia assim, bem horizontalizada, e foi a principal escola para mim. E aí, durante esse período no BTG, eu montei a Turb. A Turb foi inspirada, você disse agora há pouco, que foi inspirada em um negócio que você viu em Nova York. Que negócio foi esse? Exatamente. Então, quando eu fui para Nova York, como eu ia ficar pouco tempo, eu não tinha carro. E minha esposa algumas vezes foi para Nova York me visitar e a gente queria ir para praia, queria ir para outros lugares e toda vez que a gente ia alugar um carro, né, nas empresas tradicionais, a gente via que a experiência era ruim. Né, tinha que ficar na fila, tinha horário comercial para entregar o veículo, às vezes eu escolhia um carro e vinha outro modelo. Né, e aí a gente conheceu uma empresa chamada Zipcar. Zipcar, que é uma empresa que nasceu em 2007 ou 2009 como um projeto de faculdade, e era uma locadora via aplicativo. Tá. Então a gente baixava o app, selecionava o modelo e basicamente chegava até o ponto de retirada, né, apertava um botão, abria a porta do carro automaticamente, a gente podia sair e voltar a hora que a gente quisesse. E a Zipcar era carro de terceiros ou era carro próprio? Zipcar era carro próprio. Existia também uma empresa chamada Turo, ou existe ainda, existe, a Turo que é uma empresa de terceiros. A Turo é muito focada em carros de alto padrão. Exatamente. Né? Ferrari, essas coisas. Você pode alugar um carro de luxo de outra pessoa. E a Zipcar já era um modelo de carro próprio. A Turo já existia nessa época? A Turo já existia nessa época, sim. 2016 Você nunca tinha tido uma experiência com a Turo. O teu benchmark, a tua experiência foi com a Zipcar? Foi com a Zipcar. Eu cheguei a usar a Turo depois. Acho um baita projeto. Aqui no Brasil tem algumas dificuldades regulatórias para poder replicar. Mas a Zipcar foi a grande inspiração. E na época, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei sem veículo. E aquela imagem da Zipcar ficou na minha cabeça. E o que eu pensei é se num país ou numa cidade como Nova York tem tantas opções de mobilidade e esse business funciona, em São Paulo,
né, ou no Brasil, onde a gente tem uma carência de mobilidade urbana de forma mais estruturada, deveria funcionar ainda melhor. E aqui em então, São Paulo ainda tem o tema do rodízio. Então, né? enquanto no banco você começou a se incomodar com esse bichinho que te mordeu lá. Queria empreender. De novo, o ambiente do BTG era um ambiente bastante empreendedor. Exato. Mas mesmo assim eu queria construir outro negócio, eu queria mudar a vida das pessoas. E enxerguei nessa solução de mobilidade uma baita oportunidade. Isso em 2017? 2017. Então, e você abriu como? Como é que foi? Como é que foi a ideia? A ideia eu já sei, mas como é que foi o start disso? Você chamou quem para fazer com você? Perfeito. Como foi a estruturação? Porque quem está assistindo muitas vezes quer dizer, cara, como é que esse cara começou isso? Mas, cara, esse negócio é tudo bem. Hoje é fácil falar, mas lá atrás, né? Ô, João, e você pegou num ponto, né? Assim, hoje a gente tem 7 mil carros, mas a gente começou com 5 veículos. Pois é. Né? Enfim, eu voltei de viagem, comecei a interagir com o meu cofundador, meu sócio, o Diego. A gente tinha se conhecido na TAG, então a gente trabalhou junto. Você trabalhou exatamente. Antes do BTG. Exatamente. Antes do Goldman. Antes da Goldman. E a gente sentou um dia em casa e falou, vamos montar esse negócio. Só que é aquela dificuldade, né? Assim, pensa que uma locadora, eu preciso comprar veículos. E a gente não tinha dinheiro. Então, como começar sem dinheiro? Basicamente, a gente fez uma apresentação, né? Enfim, uma construção da tese. E a gente foi visitar alguns conhecidos, alguns amigos. Friends and family. E a gente conseguiu levantar, na época, 800 mil reais. Foi assim que começou a Turb, com Foi amigos e parentes ajudando, colocando dinheiro na ideia. Exatamente. Você não tinha nenhum protótipo. Não tinha nada. Fez não um tinha... PowerPoint e foi bater na porta dos amigos. Não tinha nem CNPJ, era uma apresentação. Era uma ideia. E a gente, obviamente, para fazer essa apresentação, a gente estudou muito sobre o mercado. A gente, enfim... Você já tinha relação já conhecia o movimento de startup? Já tinha alguma relação com isso? Alguma familiaridade? Eu não tinha montado nenhuma startup, nem investido até este momento. Mas eu conhecia o movimento, lia artigos, conhecia a sua história, inclusive. Então, foi muito essa inspiração. E o interessante é que quando a gente captou 800 mil reais, a gente falou assim, olha, a gente pode comprar 5, 6 carros ou a gente pode alugar o carro e investir tudo em tecnologia. E a nossa conclusão foi que para a gente conseguir disruptar os incumbentes, né, e bater de frente com Localiza, Movida, Unidas, que são grandes. Os incumbentes, exatamente. Que ele está mencionando, só para que fique claro Perfeito. A história. Empresas grandes que estão há bastante tempo, são muito competentes, a gente tinha que criar um produto diferente, a gente tinha que criar uma experiência diferente. Então, nosso foco desde o primeiro dia foi muito no cliente, foi muito em desenvolver tecnologias que mudassem a forma de locar. Então você escolheu entre o carro e a tecnologia, você escolheu a tecnologia? Escolhemos a tecnologia. Então você escolheu uma tecnologia para poder facilitar a vida do consumidor, até por conta da tua experiência lá atrás com a Zipcard de ter acesso à tecnologia. Exatamente. Então, na nossa visão, só falando em 1 minuto sobre o mercado de locação, né? O mercado de locação é um mercado que cresce 40% ao ano. É um mercado muito concentrado na mão. 40% ao ano? Receita. Não, eu digo mais todos esses anos. Desde 2015 a 2024 tem crescido 40% ao ano. Tem muito espaço, né? Tem muito espaço. As pessoas cada vez mais estão trocando o carro próprio por outras soluções, né? O veículo no Brasil, principalmente numa região como São Paulo, ele é subutilizado. Então as pessoas deixam em casa, acabam indo a pé para o trabalho, ou de Uber, ou de táxi, ou de ônibus. Mas, de novo, o modelo das locadoras tradicionais, na nossa visão, ele não resolve esse problema. Porque você tem horário para devolver, você não pode devolver no domingo. Se você ficar 3 diárias e meia, você paga 4 diárias. Você escolhe a categoria não veículo. Né? Às vezes você quer pegar, por exemplo, um carro e a placa é naquele dia de rodízio. Então, no final, a solução da Turb é como resolver esta dor. Mapeou quais são as dores do mercado tradicional, de locação. Inclusive, é um mercado, na minha opinião, muito focado, hoje menos, mas é muito focado no turismo, né? De aeroportos, né? Total. E muito focado no turismo, mas para a solução urbana de mobilidade, deixava um pouco a desejar, principalmente nesses aspectos que você comentou, que são aspectos que, para o turismo, não pesam tanto.
Perfeito. mas para o dia a dia na mobilidade, sim. Sem dúvida nenhuma. E esse foi um dos gatilhos que vocês Um dos entenderam. gatilhos. A gente se vê como uma empresa de mobilidade urbana, mas assim, pegando esse gancho, eu acho que a dica no final é, quando você vai montar um negócio, você tem que estar muito afiado com as dores dos clientes, né? Entender efetivamente. A gente usou todas as locadoras diversas vezes para saber qual que é o problema. Ou seja, fez um benchmark, usou, testou, não só identificou uma dor, mas foi comprovar que ela realmente era uma dor, né? E para montar o negócio, como você falou, não basta só entender a dor, né? Ou descobrir a dor, tem que entender e resolver. Então, Como se resolver? eu puder te dizer e orientar quem está nos assistindo, é sobre diferencial competitivo. Perfeito. Né? A gente chama, o americano chama de moat. Sim. Moat, né? Buscar um moat, buscar um diferencial competitivo a partir de um serviço que já existia. Perfeito. E esse é o ponto, assim, é muito difícil você inventar algo do zero, né? Obviamente tem grandes pessoas, grandes mentes que inventaram algo que não existe, né? Ou não existia, mas se você pegar, né, as grandes empresas hoje, elas melhoraram um serviço existente. Então é a forma que a gente enxerga o nosso business. Tem até uma passagem curiosa. A primeira pessoa que a gente foi apresentar o business plan foram os fundadores da Localiza. Então a gente foi no Lá de maior Minas. concorrente lá de Lá Minas. de Minas, os mineiros. Mas foram eles que foram friend the family? Não, a gente foi, eu consegui na época o contato do Eugênio e do Salim Matar, que são figuras conhecidas e muito respeitadas. E a gente foi apresentar o business plan para eles. Para a Localiza, que são fundadores da Localiza. Exatamente. E seria o equivalente eu apresentar o meu business plan para talvez meu maior concorrente. E eles acabaram não investindo, mas dedicaram mais de 1 hora do tempo e nos ensinaram. Levantaram uma série de coisas e, né, coisas que a gente talvez não teria se atentado antes de montar, né? Então foi uma reunião de 1 hora em 2017 super importante. Olha a lição, né, cara? Eles foram buscar com quem entende, né? Para entender os pontos cegos que existiam. Porque muitas vezes é essa história do moat, né? Você acha que é um diferencial competitivo, mas carrega uma responsabilidade ou alguma coisa ali que pode quebrar o negócio. Sem dúvida. Então, Sem uma dúvida. pergunta bem feita, a resposta pode transformar a tua vida. Foi o que vocês foram fazer lá. Parabéns pela iniciativa e que lição você está dando para quem quer montar algo, né? Sem dúvida. Converse com as pessoas que sofrem dores também, né? Que prestam serviço nesse modelo. Sem dúvida. Super importante. E, de novo, de lá para cá, talvez para acelerar, a gente saiu de 5 carros até mais ou menos 2.000 veículos. A gente manteve um foco no carro alugado. Então, foco em tecnologia, foco em experiência do usuário. Manteve o carro alugado, você diz a Turbi. Isso, né? a gente então, locava o veículo e sublocava para o nosso cliente. Sublocava, você chegava lá na Localiza, locava, ou então de um terceiro. Localiza, Movida, Unidas, Maestro. De um frotista, enfim. E sublocava para quem foram os primeiros clientes da Turbi? Perfeito. A gente começou com uma geração mais jovem, 25 a 35 anos, principalmente na região mais central de São Paulo, então Pinheiros, Vila Madalena, Itaim e assim por diante. Basicamente estudantes? Estudantes ou recém-formados que não tinham veículo e uma geração talvez diferente um pouco da nossa que já não vê a propriedade veicular como um ativo, né? Como um ativo que deseja ter, né? E a gente foi crescendo aos poucos em diferentes bairros. Agora, uma coisa super interessante é que à medida que a gente foi para bairros um pouco mais periféricos de São Paulo, então hoje a gente está em 12 cidades ao redor né, na região metropolitana, a gente viu que muitas vezes a demanda nessas regiões é maior do que na região central. A demanda por carros. A demanda pelo nosso serviço e por carro. Por quê? As pessoas têm menos mobilidade do que na região central. Então, primeiro vocês foram aquele tipo de público, né? Vocês identificaram uma persona, que eram estudantes. Exatamente. E essa persona, conforme vocês foram crescendo, foram modificando um pouco a persona, é isso? Exatamente. Então, isso é importante para você entender que muitas vezes, do jeito que você começa, não é o jeito que você termina. Né? Você vai pivotar do próprio negócio ao longo do tempo, né? Não, esse comentário é muito importante. Quando a gente começou com business de locação por hora, então o cliente pegava o nosso carro e ele ia fazer uma compra, ele ia visitar um amigo, ele devolvia e a gente cobrava por hora.
esse negócio de locação por hora representava 100% da nossa receita. Tá. Hoje representa 10% da nossa receita. Ele continua. Continua o produto. Hoje a gente tem 3 produtos: locação por hora, diária e assinatura. Tá. Mas pegando a palavra a pivotada, o que antes era o nosso foco e representava 100%, hoje representa 10%, menos de 10%. E a gente foi aprendendo ao longo da vida. E, inclusive, entendendo margens, entendendo público, entendendo reclamação, entendendo demanda, né? E desses 5 carros iniciais, qual foi a primeira virada? Foram para quantos, assim? Porque você tinha que ter crédito para alocar o carro, né? Tinha. E você usava o seu cartão de crédito? Olha, Porque você tinha aqueles 800 mil, 900 mil, não me 800 lembro. mil? 800 mil, começou, dava para alguma coisa, mas você precisava de crédito para ter crédito na locadora. E a locadora precisava acreditar em você, porque teve uma hora que você teve que mostrar o teu business. João, e a gente tinha dificuldade com crédito, como todo mundo que começa o business. Pois é para mostrar para você que não é fácil, não é só você que tem dificuldade. Não. Ainda mais hoje que o dinheiro tá caro, né? Não, eu usei meu cartão de crédito, eu pedi meus amigos para serem fiadores, meus pais, eu fui em locadoras menores que talvez podiam acreditar um pouco mais na nossa proposta. Os grandes, obviamente, são estruturas mais burocráticas, então era difícil falar com quem decidia. Mas eu te falo que do 0 aos 100 veículos... Isso, é isso que eu queria saber. 0 ao 100 foi muito difícil. Quanto tempo do 0 ao 100? Do 0 ao 100, a gente demorou 3 anos. Uau! 3 anos, vamos dizer, do período de validação, de desenvolvimento e construção. E aí, João, não sei se você lembra, mas com 100 carros, talvez um pouco mais, em 2020 veio a pandemia. Sim. E aí a nossa receita caiu 95% em um mês. A gente tinha um business de mobilidade. E todo mundo devolveu o carro? Não, todo mundo devolveu, parou de alugar. A gente tinha um business de mobilidade com ninguém saindo na rua, precisando de crédito, um negócio que ainda não dava dinheiro, né? Não gerava lucro. 3 anos só queimando caixa. Só queimando caixa. E aí, quando a gente está começando a crescer, começando a ter acesso a crédito, vem uma pandemia que a gente não contava e faz com que a nossa receita caísse 95% no mês. Então eu lembro como se fosse ontem, dia 13 de março de 2020, eu discutindo com meu sócio como que a gente ia postergar fornecedor e devolver os veículos. E foi um período complexo, mas teve 2 coisas muito legais, também de forma super rápida. Primeiro, a gente fez uma campanha para médicos. Então a gente falou, dados que os carros já estão parados, vamos entregar para quem precisa. E a gente fez uma campanha onde os médicos, enfermeiros e assim por diante... Quem podia sair de casa, quem tinha que atender a população. Exatamente. Quem tinha que atender e muitas vezes entrava num ônibus e as pessoas olhavam meio torto. A gente disponibilizou o carro de graça para esse pessoal. Isso só para que fique claro, vocês quebraram praticamente. Praticamente. E você não tinha nenhum outro fund além daquele 800 mil inicial? Inicial não. Logo na sequência, na verdade logo antes, a gente captou dinheiro com o investidor sim. Então você tinha uma outra rodada anterior. A gente fez uma rodada com um fundo de Venture Capital chamado Domo. Domo, tá. Isso então foi Anjos, depois a Domo. Depois de quanto tempo dos Anjos? Nesses 3 anos, né? Isso, uns 2 anos depois. 2 anos depois você fez uma rodada pré-seed, talvez. Exatamente. Né? Logo inicial. Captamos 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, uma rodada pré-seed. E aí esse dinheiro ajudou. Mas ainda assim... foi muito complexo no momento que chegou a pandemia, que você reduziu 95% e quase quebrou, ainda com que você tenha recebido esse dinheiro. Perfeito, foi. Foi porque, de novo, a gente postergou o fornecedor, a gente fez o que dava, mas a verdade é que se continuasse um lockdown total, talvez a gente não estaria aqui. Tá. O que no final aconteceu na pandemia, né? E é um pouco daquele aprendizado também de fazer do limão uma limonada. Num primeiro momento a gente desesperou, depois a gente percebeu que qualquer outra solução de mobilidade, seja Localiza, seja Uber, seja metrô, você interage com outras pessoas. A Turbi era a única solução de mobilidade que não tinha nenhuma interação humana. Então a gente viu na pandemia, de alguma forma, uma certa oportunidade. Porque a gente falou, olha, você vai sair de casa. No meu sistema, você faz tudo pelo aplicativo, você não interage com ninguém. A porta abre automaticamente, você devolve, não tem ninguém para fiscalizar o carro. Se você for numa locadora ou andar de Uber, você vai interagir e naquele momento, obviamente, todo mundo preocupado em pegar Covid.
Então, logo depois de uns 60 dias que a receita caiu, a receita começou a crescer de novo. Mas naquela persona, com médicos? Não. O cliente mais tradicional, que depois de algum tempo começou a sair de casa, obviamente ainda num ritmo menor, ele começou a ver na Turbi uma solução segura de mobilidade. Tá. Então mudou-se um pouco as personas. De novo, a receita não voltou para o que era antes naquela velocidade, mas a gente começou a ver que a gente tinha um diferencial competitivo naquele ambiente de pandemia. E a questão era comunicar corretamente que você tinha esse diferencial e que você poderia ajudar, porque também se você não ficasse mudasse a comunicação, e aí vem a lição, né? Uma lição que muitos empresários ficam presos a um modelo, isso aqui. Você entendeu que precisava pivotar, mudar, e foi testar nos médicos, também funcionou, mas você viu outro modelo. Exatamente. E aí a coisa voltou a crescer. Então você quase chega a pensar em fechar o negócio? Quase. Tá. Quase. É que o empreendedor é bastante resiliente. Enfim, mas esse talvez tenha sido o momento mais complexo. E o que fez você não fechar? Reinvestimentos que você tinha recebido, sua família, seu sócio. Olha, por que você não fechou? Porque, meu amigo, imagina o peso, né, e a responsabilidade. Eu acho que era um pouco... Só licença Vai rapidinho, lá. Né? Porque tem hora que você, principalmente que veio da iniciativa de ter trabalhado em Goldman, BTG, tem horas assim, cara, eu tenho algo garantido ali pelo meu conhecimento, é o momento do struggle, né? Eu vou agora buscar um emprego de novo. Perfeito. Vou largar esse negócio aqui. Eu diria assim, primeiro, por mais que a gente passou aquele momento de desânimo e eu e meu sócio, a gente conversando bastante, primeiro que a gente tinha um sonho grande, assim, a gente via o diferencial competitivo do nosso negócio de forma muito clara. E a gente olhava para as grandes locadoras e sonhava em chegar lá. E é engraçado, né? Nessa época o nosso sonho era ter 1.000 carros. Né? Hoje, de novo, hoje a gente está chegando nos 10 mil carros. 10 mil carros. 10 mil carros. Você está falando de 10 mil carros. Ele está contando a história de quando chegou quase a 100 carros. 100 carros, tendo um sonho para chegar em 1.000. Mas, de novo, eu acho que o primeiro era o sonho, mas, sem dúvida nenhuma, a ideia de ter que voltar para os investidores e falar que eles perderam dinheiro, a ideia de ter que demitir os funcionários que acreditaram, né, no nosso sonho, no nosso projeto. Era uma estrutura grande já? Não, devia ser uma estrutura na época de umas 30 pessoas. Não era pequena, mas muito diferente da estrutura de hoje. E, de novo, esses momentos de reflexão são importantes. De novo, eu sempre falo com o empreendedor... Não é que você nunca vai fechar seu negócio. Às vezes tem negócios que não dão certo e não criam um diferencial competitivo ou um ambiente complexo. Isso faz parte da vida. Não é resiliente ao ponto de segurar a onda, né? E Exatamente. acha que aquilo é o fim do mundo e acabou mesmo, e acabou. E se você pensar que acabou, acabou mesmo. No teu caso, você lutou contra esse tema. Lutei. E eu falei, eu já tinha montado um negócio antes que não deu certo, então não via nenhuma vergonha nisso, mas... a gente acreditava muito no produto e, de novo, e com bastante resiliência, continuamos. E depois disso, começamos a crescer muito rapidamente. Então, a gente está falando já de 2022. Isso, aí 2022, a gente bateu a gente saiu ali de novo, 100, 200, 300 carros. A gente foi para praticamente 2.500 carros em 2 anos e meio. Foi um período interessante e... Quando foi em outubro de 2022, a gente decidiu fazer uma primeira oferta de crédito a mercado para poder comprar os nossos primeiros veículos. Mas antes disso, eu preciso fazer uma parte importante. Nesse período aí, um pouco antes, 2019, 20, talvez, 19, eu tive uma experiência com investimento num negócio parecido com o seu. Né? Eu investi num empreendedor... que me apresentou um projeto nos Estados Unidos de carros, de alocação de carros de terceiros. E ele decidiu vir para o Brasil e montou algo muito similar ao que você montou, né? Mas só que não deu certo. Perfeito. Ele quis acelerar demais o projeto, investiu muito, era uma estrutura gigante, queria ser uma locadora ao invés de ficar querendo resolver o problema, né? E partiu para motorista de aplicativo muito cedo, sem nenhum conhecimento na época, e terminou write-off, ou seja, perdemos o investimento. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente a mesma situação. Uma startup não seguiu e outra startup seguiu, que é a Turbi. Né? E essa da época não foi.
E eu não estou lamentando, Sim. eu estou apenas fazendo, eu consigo entender muito claramente, porque eu estava como investidor nesta outra startup que não deu certo. Não andou. Por outro lado, eu sou cotista da Domo. Perfeito. E eu estou na Turbi. Aí, ó, as coincidências aí. Ó. Através da Domo, Perfeito. né? Através da Domo. Então, você não sabe disso, mas eu participei da Domo, do fundo da Domo como cotista. Que legal. E de alguma forma, comemorei um pouco o seu resultado. Legal. Né? E eu queria te dizer isso. E você não está aqui por isso, tá? Sim, sim. Muito pelo contrário, você nem sabia disso. Mas muito legal saber. Você nem sabia disso. Então, de alguma forma, eu acompanhei um pouco essa evolução. A gente é sócio indiretamente, é isso. Muito indiretamente, por tabela da tabela, né? Muito bom. Mas que bom, mas que legal ver esse crescimento. E eu queria declarar isso para você, que parabéns, porque outra empresa que a gente tinha investido, inclusive bastante dinheiro, ela pereceu. Perfeito. Ela não conseguiu sobreviver porque pensou em gastar muito, investir muito em outras formas e não conseguiu achar esse Product Market Fit. Perfeito. PMF, turma, anota esse nome, bota no Google, então bota no PIV, que é a nossa inteligência artificial, que você tem pedir para a produção botar um QR Code aqui, onde você pode participar da nossa plataforma digital, responder perguntas, ganhar prêmios sem sorteio. E lá tem o nosso agente, é o PIV. Você pergunta, o que é PMF, PIV? Ele vai te explicar o que é PMF. Muito bacana você ter essa plataforma tecnológica dentro desse ambiente muito de legal. TV. Mas... Não, João, e talvez uma coisa, um aprendizado também para a turma aí. Na Turbi, a gente sempre foi muito pé no chão. A gente é muito controlado com os gastos e a gente viveu uma era das empresas de tecnologia onde o lema era crescer, investir em mídia, investir em marketing. A gente, pra você ter uma ideia, na Turbi, em 8 anos de empresa, a gente investiu menos de 2% da nossa receita em marketing. Menos de 10 milhões de reais acumulado. E a gente sempre falou, olha, se o produto é bom o suficiente, ele se vende por si só. Organicamente. A gente chama de orgânico e impulsionado. Perfeito. É por isso o PMF é importante. Sem porque dúvida. se você encontra o PMF, o orgânico acontece. E quando você impulsiona, você não precisa botar tanto dinheiro assim. Exatamente. Porque ele já vai automaticamente. Eu estou te interrompendo, turma. É porque eu acho que é importante traduzir alguns termos para vocês. Né, para a gente ficar todo mundo na mesma página, que o objetivo do Pivotando é fazer você aprender, fazer você se inspirar nas histórias dos convidados aqui. E hoje eu estou recebendo o Daniel da Turbi, que é essa locadora de veículo digital, que está nos ensinando e como é que foi a trajetória, através da trajetória, explicando não só tecnicamente, mas como é que o empreendedor segura um negócio. Mas vamos lá, 100 carros foi para 1.000 carros. 1.000 carros. Nesse PMF. Nesse PMF, crescendo, a gente lançou o produto de diárias, mais ou menos em 2020 também. E aí... Era só mensal, né? Naquele momento era só por hora. Só por hora. E a gente começa a lançar diária. Em 2022, a gente lança o produto de assinatura mensal. Tá, então, diária, hora, você escolhe a quantidade de horas e ele pode devolver o carro. Diária, ele fica com o carro dianteiro, modelo padrão locadora. Exatamente. E assinatura, que é um modelo que algumas concessionárias passaram a fazer. Exatamente. Que é a assinatura de veículo. No nosso caso, de 1 a 12 meses. 1 a 12 meses. E você entrou nesse business para B2B, para empresas? Só B2C. Só cliente final. Tá. Esse é um outro tema também. A gente muitas vezes tem proposta de empresas nos ligando, né? Amigos que têm empresas falando, pô, me aluga 10 carros, me aluga 20 carros, me aluga 30 carros. A gente decidiu na Turbi focar naquilo que a gente sabe fazer. Então, a gente não faz motorista de aplicativo, a gente não faz Quer dizer, então, que os carros que tem escrito Turbi não é motorista de aplicativo? Não é motorista de aplicativo. Mas por que tem Turbi? Às vezes tem um adesivo. É só a nossa forma de gerar cliente e gerar awareness. Mas quem tá com aquele carro é uma pessoa física que ou tá viajando pra praia no final de semana, ou tá utilizando o carro por assinatura como carro próprio, ou tá indo no supermercado. Entendi. A gente não faz motorista de aplicativo, a gente não faz terceirização de frota. A gente já pensou em fazer esses produtos, mas também uma dica muito que eu dou é foca naquilo que você faz bem. Quem faz de tudo não faz nada. Então a gente é bem focado no cliente B2C hoje. B2C,
que é direto ao público final que precisa do carro. B2B é quando você faz isso para uma empresa, que a empresa faz para outras pessoas. B2B2C ou B2B para uso interno. Exatamente. Então vocês ficaram no B2C, deu certo e foram azeitando a máquina. Exatamente. E aí, em algum momento, você falou que teve que buscar crédito para comprar carros. Como foi essa ideia da mudança de ter carro alocado para carro comprado? Isso foi muito pelo crédito nas locadoras, elas ficaram com medo, porque você é meu concorrente, eu não vou te locar mais carro. Foi por isso? Não. Tinha algumas locadoras que não queriam locar pra gente, e tinham como princípio, achando que iam, entre aspas, ajudar um potencial concorrente. Mas a grande questão foi que quando a gente fazia contas sobre o veículo locado, colocava no lápis, ao locar o veículo de uma Movida, uma Unidas ou qualquer locadora, eu estava pagando a margem de lucro dele. Uhum. E essas empresas têm margem EBITDA, que a gente fala, né? Tem margem de 50%, 60%. Tudo isso? Tem. Eu não imaginava nunca que uma locadora tivesse tanto EBITDA. Exatamente. Movida e Localiza tem 65% de margem EBITDA. Que maravilha. A Turbi vai fazer esse ano 60% de margem EBITDA. Mas a Turbi é menos custo, né? Ela é mais modelo startup de ser. Perfeito. Ela é mais, como é que a gente chama? Mais leve. Mais leve, mais eficiente. Mais eficiente, Hoje mais a gente leve. tem o menor custo por veículo da indústria por conta da tecnologia. Pois é, por conta da tecnologia, porque você começou assim. Tanto é que, lembra, dos 800 mil, você disse que preferiu investir em tecnologia. Perfeito. Então você nasceu tecnológico, você nasceu digital. Né? E as empresas, os incumbentes mais antigas, elas foram embarcando tecnologia ao longo dos anos. Não que a tecnologia dela não seja Sim, boa, não, total. mas é um modelo diferente de pensar. Né? Mas surpreende a margem. Muito. E o grande ponto é, que é outra coisa também que eu sempre acreditei, e aí podemos falar de outros negócios. Eu gosto de investir, e obviamente investir em setores que têm margens elevadas, né? Muito mais fácil. Não que seja impossível investir em setores, sei lá, você pega um varejo, uma coisa que tem uma margem Uma indústria. mais pequena, uma indústria, mas você tem que ter um diferencial competitivo ainda maior, dado a margem. Mas em 2022 a gente começou a fazer conta, e basicamente a conta era, olha, se eu comprasse o veículo e conseguisse, né, ter o próprio carro, eu reduziria o meu custo em 30%, 40%. Qual que era o grande desafio? Né? Ter acesso a crédito. Porque a gente era uma empresa que dava prejuízo, não tinha, né, grandes patrimônios, tinham recebido, nessa época a gente já tinha recebido aí talvez uns 15, 20 milhões de reais, então já tinha... Mas isso em rodada ou crédito? Em rodadas. Em rodadas. Porque depois da Domo veio qual? Depois da Domo, em 2022, a gente fez uma rodada de uns 10 milhões de reais. Com quem? Foram uma série... Vários, né? Isso. A Domo reinvestiu. Reinvestiu. Foi nosso, e é até hoje, o nosso principal investidor institucional. Mas a gente recebeu alguns outros, aí já não era mais tanto Friends and Family, eram grandes empreendedores com mais, obviamente, empreendedores recursos. Endeavor, Isso, que tinham feito exatamente. X e tem uma trajetória. Vou dar um exemplo. O fundador do iFood Pois é. é um dos nossos investidores. Maurício. O Guilherme Bonifácio, que é sócio do Maurício. Maurício, tá. Então a gente tem, enfim, outros empreendedores com esse perfil. Então eles, na física ou no family office deles, aportaram na rodada. Exatamente. Então foi um 10 ou 12. Nessa época, se eu não me engano, a gente captou 10 milhões de reais. Esse 10 milhões não era suficiente para comprar muitos carros. Né? Não era. Esse foi o pitch, o deck foi para comprar carro ou não? Não, o deck era para desenvolver tecnologia, mas o deck falava que o dinheiro ia viabilizar eu ter acesso a crédito. Ah, tá. Esse era o grande desafio. É porque, só para você entender, o deck é a ferramenta que ele apresenta para o investidor. É um PowerPoint, é um PDF, né? E ali tem que estar escrito o que você vai fazer com o dinheiro. Então ele pegou 10 milhões prometendo alguma coisa lá. Exatamente. E a gente bateu nos bancos e falamos, olha, a gente quer 100 milhões de reais para compra de carro. Nessa época você tinha quantos carros? Nessa época... Locados, né? Nessa época eu devia ter uns 2 mil carros, mas todos locados. Sim, mas era uma receita já era, exatamente. A empresa nessa época já faturava algo como 50 milhões de reais. É importante também dizer isso, porque a receita recorrente, a receita de entrada da empresa, os bancos olham isso com bons olhos, né? Por uma empresa que tem a capacidade de geração de caixa, com EBITDA, um EBITDA bom, isso pode gerar sem dúvida, um crédito. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então a gente, se você olhar as métricas talvez mais tradicionais de crédito, de PL, lucro, a gente não tinha. Mas como você bem colocou,
a gente tinha uma história de um produto que vinha crescendo rapidamente, gerava receita recorrente, tinha um grau de recorrência, de utilização entre os usuários muito frequente. E a gente conseguiu, depois de algumas rodadas, vender uma história para um banco, foi para a XP. E a XP falou, olha, vamos então a mercado captar dinheiro com os fundos de crédito. E a gente teve uma bela surpresa, a gente captou na época 104 milhões de reais. Precisava de 100. Exatamente. Foi um pouco a mais. Foi um pouco a mais, tudo crédito. Crédito significa que ele vai ter que devolver o dinheiro como se fosse, tem um juros a pagar, como se fosse um dinheiro financiado de um banco, né? Só que ele foi buscar isso num fundo de débito, né? Exatamente, é isso. E não foi um crédito barato, como era o nosso primeiro... Mas foi mais barato que se você tivesse ido a banco? Foi... Equivalente? Eu diria que eu acho que naquela época os bancos não aceitariam o nosso crédito. Tá. Era mais fácil eu vender para esses fundos que olhavam a garantia do veículo como, se der problema, pelo menos eu pego o carro, do que para os bancos mais tradicionais. Que eles olham, bancos tradicionais olham não só o ativo como garantia, mas olham também muita coisa da empresa, os sócios, etc. Serasa, esse tipo de coisa. A gente de novo, era um empreendedor mais raiz. E a gente fez uma rodada, a gente fez uma rodada de crédito, né, uma emissão, e foi nossa primeira compra de carro. A gente comprou 894 carros. De qual marca? A gente comprou Volks, Hyundai. Foram várias marcas. Foram duas marcas, Volks, Hyundai. Conseguiu uma condição especial. A gente conseguiu uma condição, mas, de novo, e esse talvez é um outro aprendizado importante. Por favor, conte. Eu consegui uma condição que era melhor do que eu tinha, mas muito aquém do que eu tenho hoje. Tá. Então, por que eu tô falando isso? Ninguém começa... né, comprando que nem a Localiza. Hoje eu acho que eu compro próximo das grandes locadoras. Quando eu comprei aquele carro lá, eu falei, olha, eu vou comprar esse carro, ele vai fazer sentido, ele vai ser mais barato do que o Locar, mas eu vou perder dinheiro nesse carro lá na frente. Tá. Mas é como se fosse o pedágio que eu ia ter que pagar para que na segunda, na terceira e na quarta compra eu comprasse cada vez melhor. Então isso foi em 22? 22. Outubro de 22. 800 carros. 894 carros. 900 carros. E aí, você teve esse ativo você conseguiu colocar para rodar? Eu coloquei para rodar e eu percebi rapidamente que dava mais lucro do que o carro locado. E você entrou no break-even com isso? E aí, a gente não entrou no break-even, mas... Break-even é ponto de equilíbrio, é quando a receita bate com a despesa. Exatamente. A gente concluiu nessa época que, imagina, a gente tinha 2.000 carros. Então, eu comprei 900 carros, eu fiquei com quase 3.000 carros. Então, a gente falou assim, olha, esse modelo dá dinheiro, a gente tem o Product Market Fit, eu preciso agora substituir todos os carros locados por carros próprios. Porque você só tinha 900 próprios. Exatamente. E o sendo próprio dava uma margem maior. Exatamente. Então, 2023, a gente captou mais 100 milhões de crédito. Tá, esses 100 primeiros milhões de crédito, você quitou como os primeiros? Eu quitei ele em 2024. Você 2 anos depois. Então, 2 anos depois com a venda do carro. Com a venda do carro. Então, o título vence na venda do carro. Exatamente. Não foi um prazo fixo. Foi um prazo de 24 meses. Tá, então você teria que vender o carro antes. Eu teria que ter vender. O dinheiro de volta para quitar. Exatamente. A gente hoje vende o carro entre 16 e 18 meses. Certo. Naquela época a gente não tinha loja, hoje a gente já tem 3 lojas próprias. Loja que você fala para alocação. Para a venda do carro. Para venda? Para venda do carro. Que é outro business que a gente teve que construir dentro do nosso business. Então, locar, né, para quem acompanha a locadora, a venda do carro no final é tão importante quanto a locação. E quanto melhor você vender o carro, apesar de ser uma oportunidade para quem compra, porque compra mais barato, sim, é a forma que você tem para quitar as notas de crédito que você pegou para emitir para comprar os carros. E você foi virando as notas de crédito e hoje você tem 10.000 carros. Hoje a gente tem mais ou menos R$1 bilhão de crédito. Então, depois dos primeiros 100 milhões, a gente já captou 900 milhões de reais. Mostra confiança, mostra pontualidade. Pontualidade, sempre pagamos em dia. A gente tem uma preocupação com os nossos credores muito grande. Né, eles são uma peça essencial do nosso negócio. Nosso negócio não existe sem essa credibilidade. E eu queria te deixar uma mensagem importante, apesar de que o dinheiro está caro hoje, mas você vê como o alavancar
foi importante, como fundo, como investidores estratégicos, como um cara que tem fundo de crédito, te ajuda a alavancar, não é? Sem te dúvida. apoia, porque o cara diz, não vou fazer dívida, eu não vou me endividar. Não, porque você, quando precisa, você corre para o banco. Então, cara, tem outras alternativas, né? E o equity, quando você também pode negociar seu equity, é bom você estudar isso e pensar nisso. Sem dúvida. Pra gente, de novo, para fechar, nos últimos 18 meses, a gente captou 200 milhões de reais de equity. Equity. Aí você abriu o equity. Aí eu abri equity e aí um perfil de investidor já diferente. Como a gente falou, já um perfil mais private equity, né? Um investidor que, enfim, a Turbi esse ano vai faturar algo próximo de 500 milhões de reais. Então, é uma história... Uma boa margem, e o fundo de private equity começa... E quando ele troca a dívida, ele não está mais pagando juros, é longo prazo. Então, o fundo de private entra com um percentual da tua empresa, exatamente, não mais trocando por juros, troca por um percentual futuro. Então, tua empresa vale quanto hoje, quanto ela vai valer amanhã. Exatamente. E você... pode dizer o valuation dela nos últimos anos e o valuation hoje? A última rodada a gente fez num valuation de 600 milhões de reais. A gente tem uma expectativa de fazer uma rodada no curto prazo. A gente acha que a empresa poderia valer algo como R$1 bilhão. Obviamente o mercado vai dizer, mas a gente está bastante otimista, mas... a gente está num estágio hoje da empresa, né, que muito mais do que quanto vale é de fato maximizar o retorno. Então você perguntou sobre ponto de equilíbrio. Esse ano a gente entrou no ponto de equilíbrio, a gente começou a gerar... mais receita do que despesa. Mais receita do que despesa. Um ponto assim, a gente tinha resultado operacional desde 2019. Então a gente sempre olhou para o negócio e falou, o business dá dinheiro. O problema é que eu tinha algumas linhas de financiamento, juros caros, que me davam prejuízo. À medida que eu captei mais dinheiro como equity, eu fui quitando essas linhas e o meu resultado começou a melhorar. Então estamos num momento super legal, estamos, de novo, animados. O sonho grande é poder abrir o capital dessa empresa. Então, esse é o sonho grande. Esse é o sonho grande. Capital, abrir oferta pública no Brasil ou fora? Brasil. Obviamente adoraríamos lá fora, mas eu acho que aqui no Brasil... Tem grandes empresas, né? Pouca gente sabe, mas a Localiza é a locadora mais valiosa do mundo. Mais do que, inclusive, os concorrentes lá fora. Então, enfim, tem um baita mercado, a gente admira os concorrentes, mas queremos ser maior. E crescendo 40%, como você falou, esse mercado como um todo tem muito espaço para crescimento e, obviamente, uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores vai trazer, com essa pegada tecnológica da Turbi, e vai posicionar a Turbi num grande negócio. E, obviamente, que lá na frente eu posso ter um exit. Sim. Eu posso ter um ganho de capital do dinheirinho essa é a ideia. Lá atrás, investido via Domo, junto com vocês. Essa é a ideia. Olha aí. No dia que eu for vendido a Turbi, eu vou comemorar. Só quando eu comemoro mais, porque não entrei lá atrás, como os anjos que entraram. Esses anjos já tiveram algum resultado? Alguns já saíram. Saíram. Alguns ainda ficaram. Pô, são pessoas super próximas. Que bom, assim, que maravilha. Olha, cara, parabéns pelo resultado, parabéns pela Turbi, mais uma empresa brasileira, mais uma startup brasileira, mostrando para que veio, fazendo um bom trabalho, com resiliência, assim como a iFood, assim como a Melios, assim como grandes os startups que inclusive já estiveram aqui com a gente. Fico muito feliz de você ter conseguido. Mas eu tô lendo aqui que você, como um bom empreendedor, Daniel, fez outras coisas durante a Turbi. E eu quero saber por que você abriu na Capital e por que ou você abriu ou se juntou, né? E como é que é essa história da Cashme? Da Cashme, não? CashGo. Da CashGo. Perfeito. Me fala um pouco sobre isso, né? Para poder a gente entender você como empreendedor. Perfeito. Now Capital é uma gestora de investimentos. A despeito, de novo, hoje eu estou bastante focado na Turbi. Eu sempre gostei do mercado financeiro, é o meu DNA, e quando eu saí do BTG, eu tinha 3 outros colegas que também queriam empreender nesse setor, né, no mercado financeiro. E a gente abriu essa empresa em agosto de 2020, é uma gestora, então a gente auxilia em outros empreendedores e clientes pessoa física na gestão dos seus recursos. É uma empresa que também vem crescendo bastante, tocada pelos meus sócios, que são
enfim, Qual o nome pessoas deles? excepcionais. Evandro Berto, principalmente meu sócio, André Moura, Boa. Rafael Vieira. Hoje é uma empresa de 52 pessoas. A gente tem 7 bilhões de reais sob gestão, então um negócio que vem Administra crescendo. recursos de outros empreendedores. A gente administra recursos, enfim, estamos indo Muito bom. super bem. Muito bem. E a Cashgo é uma situação aqui talvez um pouco parecida com a Turb. Esse é um caso legal também, fazer uma história longa, curta. De novo, eu gosto de Resolver problemas. resolver problemas. E um dia eu estava na casa dos meus pais, lá em Minas, e meus pais, eles vivem de aluguel, né? Eles têm lá suas casinhas. E eu fui discutir com minha mãe crédito e troca de carro e vamos comprar uma casa nova. E eu vi que, a despeito dos meus pais receberem um aluguel em dia há anos, os grandes bancos não enxergam aquela receita como um lastro para crédito. Ou seja, para quem tem é um funcionário público ou tem um salário, você pode ir lá no banco e pegar um consignado, público, privado. Se você tem um aluguel, você não consegue chegar no banco e falar, olha, me antecipa 12 meses de aluguel porque eu preciso reformar minha casa. E esse é um exemplo real, inclusive. Exemplo real, né? O Brasil, mais ou menos 30% das pessoas moram de aluguel. Normalmente quem recebe aquele aluguel é uma pessoa que tem um imóvel, no máximo 2 imóveis. Aqui a gente está falando de todas as rendas possíveis. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, está devendo dinheiro no cartão de crédito. E Poderia antecipar o aluguel. E para quitar o cartão de crédito porque é um juros muito menor. Exatamente. E isso foi o que impulsionou a Cashgo. Então a gente teve essa ideia. Na época a gente juntou um grupo de sócios e empreendedores que tinham alguma experiência. Então um grupo de uma seguradora, um outro grupo do mercado financeiro, e a gente convidou, a gente achou uns sócios para efetivamente trabalharem, tocarem o negócio. Sócio-operadores, né? Sócio-operadores. E a gente montou. Então a Cashgo, basicamente, pegando o jargão que a gente falou, é uma empresa B2B2C. Então o que a gente faz? A gente vai nas imobiliárias. Então você faz negócio com a imobiliária. Eu chego que na imobiliária, gerencia aluguéis. Aí eu chego para a imobiliária e falo, imobiliária, dispara para todos os proprietários que você tem. Então você tem uma imobiliária lá com 1.000 imóveis que você gerencia. Dispara um e-mail falando que eu, Cashgo, topo antecipar o aluguel deste proprietário. E aí o proprietário recebe, toda a jornada é digital. Se ele tiver com assim, tudo certinho, o aluguel, os contratos super bem feitos, em até 4 horas o dinheiro já pode estar na conta dele. Que legal. Então um business que também vem crescendo. Olha aí, mais uma prestação de serviço para você. Turb.com.br. Isso. Se você quiser alocar carro. Exatamente. E Cashgo, se você quiser antecipar o seu aluguel é cashgo.com.br. CASHGO. Cashgo.com.br. Eu quero a minha comissãozinha, viu? É isso. Então é isso, é resolvendo problemas, João. E eu acho que assim, o Brasil tem muita oportunidade. A Cashgo, qual o tamanho dela, só para eu entender? A Cashgo hoje ela tá grande? A Cashgo, comparada à Turb, está bem menor, mas a Cashgo é uma empresa que hoje antecipa seus 5 milhões de reais por mês. Tá indo bem. Ela recebeu funding também, não? A gente colocou dinheiro no início e a gente fez uma rodada também meio friends and family. Tá. E o grande negócio interessante desse business, diferente da Turb, é que é um business que já gera caixa, a despeito de ser menor. Então é um business que requer menos capital. E o funding vem de onde? O funding vem dos fundos de crédito. Tá. Dos mesmos fundos de crédito, muitas vezes que você aprendeu o caminho de um lado, você buscou. Exatamente. E encaixou do outro. Hoje a gente inclusive tem a XP, tem o Itaú agora olhando para dar crédito, então já estamos nos grandes bancos. E são 2 business aí que eu adoro e estão resolvendo problemas reais, né? Muito bom. Eu digo sempre que a gente precisa entender que a nossa empresa, mesmo que tradicional, você precisa olhar o entorno dela, né? Então, uma empresa normal, um varejo, ele pode ser uma empresa de educação, um varejo pode ser uma empresa financeira, sem dúvida, pode ser outra coisa além do que ele faz. A questão é que o nível de consciência do empresário não consegue despertar que ele pode fazer isso. E você está provando e mostrando que mesmo sem condição, você desenvolveu algo que resolve o problema da população e do mercado. E agora, de novo, resolve outro problema que foi inspirado na sua mãe. Meu amigo Daniel Prado.
Eu queria que você deixasse uma dica final Perfeito. para o nosso, quem está assistindo aqui, o Pivotando hoje, uma coisa que pode ser para quem você quiser, mas que você está no seu coração, que você sentiu de falar. Legal. De novo, agradecer aqui, como dica final, eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, o Brasil, a despeito, eu acho que, né, de tudo que a gente ouve, às vezes algum grau de pessimismo, economicamente, em outros temas, eu acho que a gente tem que ter consciência que o Brasil é um país de muitas oportunidades. A gente tem uma população grande, uma população jovem, a gente tem inconsistências que trazem oportunidades. Então, primeira coisa que eu falaria para quem quer empreender é não fica desestimulado, né? Vamos para cima porque tem muita coisa. Segundo, empreender não é fácil. Então, a gente já discutiu alguns temas aqui. Na Turbi, a gente trabalha de final de semana, a gente trabalha à noite, né? A gente é uma locadora de carro. Então, às vezes, rouba um carro de madrugada, bate um carro, um cliente tem um problema. Então, para quem quer empreender também, eu acho que tem que ter consciência que a vida do empreendedor ela é 24/7. Né? É diferente e nem todo mundo está apto, talvez, para essa vida. E o último comentário... eu comecei com muito pouco recurso. Meus pais são uma família de classe média comum. E, enfim, com muita, eu acho que garra aqui e obviamente, conseguindo vender, a gente conseguiu crescer, né, atrair pessoas, atrair a confiança. Então, obviamente, é mais fácil quando se tem capital, mas é possível fazer sem capital. Então, acho que essas são as 3 mensagens aí para tudo. Uau, é isso, é possível começar do zero, é possível começar sem capital e está provado pela história aqui do Daniel e da Turbi que é possível. E, Daniel, para agradecer a sua presença aqui no Pivotando, tem um presentinho que a gente preparou. Presentinho aqui do Pivotando, no seu nome personalizado, Daniel Prado. Aqui essa canequinha personalizada para você. Muito obrigado, muito obrigado. Café é bom, mineiro gosta de café, né? Todo mineiro gosta de café. Isso é uma startup, viu, Daniel? Que legal. Isso é uma startup de dados variáveis, de presentes corporativos, dados variáveis. O cara lá escolhe o que ele quer dentro da caixinha e manda com o nome da pessoa para 1.000, 2.000 pessoas. Muito legal. Muito legal, muito obrigado. Tem outra empresa também, que é nossa apoiadora aqui no Pivotando, eu não posso deixar de falar dela hoje, até porque também são de empreendedores, assim como você, como eu, que começaram do nada, são empreendedores lá de João Pessoa que criaram, cara, uma lavanderia automática, autosserviço, que a pessoa vai lá na lavanderia e não tem ninguém trabalhando, ele vai lá, tipo aquele modelo americano, sabe? Chama Lavanderia 60 Minutos. Perfeito. E esses caras cresceram absurdamente fazendo esse serviço, foram os pioneiros no Brasil, gigantes, e hoje tem quase 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil. E agora, nessa nova fase de tecnologia, embarcaram muita tecnologia, é incrível o modelo deles, são dos maiores vendedores de LG do país, compradores de LG daquelas máquinas. Sim. Eles agora estão num processo de expansão, modelo franquia, onde a pessoa pode ter uma loja e deixar a loja trabalhando para ela, lavando em 60 minutos a roupa da população. Então, fica aqui o agradecimento a 60 Minutos por estar apoiando aqui o Pivotando, porque é isso, é serviço que ajuda o empreendedor na ponta. Se ela não fosse boa e não funcionasse, jamais eu teria coragem de falar da lavanderia 60minutos.com.br aqui. Show de bola. Então é isso. Gratidão pela sua presença, Daniel. Obrigado mesmo. Obrigado você. Gratidão a você. Não esquece de participar da plataforma do Pivotando, que está aqui. Só escanear seu QR Code e responder a perguntas e ganhar prêmios sem sorteio. Semana que vem a gente está de volta aqui no SBT News.